Olá, muito boa noite! Estamos iniciando hoje uma série especial do Papo com Guto, começando a jornada da comunicação de alto impacto. Estou super empolgado e contente com esse projeto que estamos começando essa semana. E contaremos com grandes convidados, pessoas muito especiais. E falando em pessoas especiais, já estou recebendo aqui familiares, amigos especiais, Van, minha prima, Jane, sejam todos muito bem-vindos. Renata. Pois é, hoje o tema será muito especial, muito ligado ao nosso cotidiano, por falar na nossa conversa de hoje, o nosso querido convidado, grande amigo, irmão e palestrante, Antony Arroyo, já está aqui conosco. Nesses minutos iniciais em que a gente está aqui recebendo vocês, eu já peço que enviem aí Asa Delta, aviãozinho, e vamos convidando mais pessoas. Bom, e antes de mais nada, eu quero aqui agradecer ao meu querido amigo e irmão Antony Arroyo por ter aceitado esse convite para abrir essa série de lives, para falar sobre um tema muito importante da vida de todos nós: a oratória nossa de cada dia. E a partir daí nós vamos destrinchar e mostrar a importância de uma boa comunicação, de uma boa oratória nas nossas relações dentro do cotidiano. Ninguém melhor do que Antony, que tem experiência internacional, inclusive, para poder falar a respeito. Antony, que é preletor, que é bacharel em Direito, jornalista, um grande professor de oratória, reconhecido nacionalmente, está aqui conosco para abrir essa série de lives. E, de início, eu já vou chamá-lo, dando as boas-vindas à minha querida tia, vereadora Jerusa Sampaio. Mariana, minha amiga querida, bem-vinda, Nutri Mariana. Vamos lá! Estabelecendo a conexão. Minha mãe amada está aqui também. Só gente boa, viu? Meu querido amigo e irmão Antony, que satisfação. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Você Meu som sumiu. Meu som sumiu. Estava ótimo, de repente, com a entrada do Arroio, o teu diminuiu. Veja lá. Eu estou te ouvindo bem. Você me escuta? Agora sim, mas está um pouco distante. Talvez a distância que você esteja do aparelho, não sei. Está ouvindo a música? Isso é para você, ó. Aumente um pouquinho, eu não estou ouvindo, não. Espera aí. Isso aqui é Raça Negra. Agora sim. Bem-vinda, Eline. Para começar bem, para começar legal. Isso faz parte da oratória nossa de cada dia. Com certeza, meu amigo. Eu estava aqui falando, meu irmão, que não poderia começar essa série, essa jornada de lives para falar sobre comunicação e oratória com a figura que não fosse do seu calibre. Você que realmente é um grande mestre na arte da oratória, da comunicação, um cara que eu reputo como um grande orador, de uma comunicação cativante e carismática. E assim, antes de passar a palavra avermelhado, saudando todos os amigos que estão chegando agora, eu queria que você se apresentasse aqui para os nossos amigos, para o nosso público, dizendo quem é Antony Arroyo, sem dizer o que ele faz. Bem, você já esbanjou elogios aí, aos montes, repetindo, em parte, que você já falou. Meu nome é Antony Arroyo. Eu já há muitos anos que faço esse tipo de comunicação, que é como professor de oratória, onde a gente pode descobrir muitas boas coisas, em especial quando escutamos o outro. Aqui é a primeira dica do dia, ou da nossa live. Muitas vezes as pessoas querem falar. Deixa eu baixar um pouquinho o nosso som aqui. Muitas vezes queremos falar e esquecemos que o outro também tem o mesmo direito. Agora, não é só deixar o outro falar, é escutar o que o outro tem a dizer. E o que nós conseguimos com isso, meu caro irmão e amigo Gutenberg? É manter um bom relacionamento, por exemplo, dentro de casa. Por exemplo, no trabalho.
por exemplo, nas lojas as quais nós frequentamos, onde vamos lá estudar um pouquinho de filosofia milenar, os ruídos de comunicação surgem porque nós não estamos habituados a escutar. Fingimos que ouvimos enquanto pensamos no que vamos arrematar em cima. E aí fica no ar aquela chamada dúbia daquilo que foi dito, porque eu não prestei atenção. Portanto, repito, inclusive, o que eu disse na minha última live. A responsabilidade de fazer o outro entender é de quem se comunica. Então, nós devemos estar ligadíssimos, como estava Padre Antônio Vieira, quando ele fez o seu comício no Maranhão para os peixes. Ele já usava de tudo que nós temos hoje, da programação neurolinguística, etc. e tal, para poder levar a mensagem com metáforas, com palavras fáceis de serem compreendidas e repetindo em determinadas situações, fazendo com que as pessoas pudessem compreendê-lo. E quero só agora, nesse início, já que você me pediu para dizer quem eu sou, eu estou me apresentando desta maneira, dizer o que significa a oratória nossa de cada dia. Você sabe muito bem que nós buscamos a motivação em algum canto. Entretanto, deixamos claro, a motivação não é externa, a motivação é interna. Eu posso ter álibis, eu posso dizer a mim mesmo, eu faço pelos meus filhos, eu faço pela família, eu faço por mim e sucessivamente pelo dinheiro, pelo interesse, enfim. Mas a motivação, ela sai daqui de dentro. E pela manhã, quando nós despertamos, assim que despertamos, nós estamos ali despreguiçando ou espreguiçando, as duas palavras estão corretas, e enquanto fazemos isso, Gutenberg, nós devemos mentalizar boas coisas, mentalizar um futuro positivo, mentalizar ou relembrar coisas boas que nos ocorreram, para que nós possamos, naquele momento, agradecer ao grande arquiteto do universo. E não quando estamos derrubados, não quando estamos desesperados, arruinados, aí vamos ajoelhar e pedir ao grande arquiteto do universo. Não, é no momento em que estamos bem. É quando nós estamos tranquilos, ele vai poder nos ouvir melhor. Então, ali pela manhã, quando eu inicio o meu dia, eu estou espreguiçando e note, perceba que, repare, os animais domésticos como gato e cachorro, eles não acordam e saem correndo. Repare bem, eles acordam e começam primeiro a se esticar, para depois começarem a andar e a buscar o alimento que já está ali esperando por ele, ou por eles. Então é importante que nesse momento do que nós despertamos, agradecemos, e aí entra aquilo que nós estamos habituados a conversar, que é o desejo de termos um excelente dia, da seguinte maneira. Eu digo ao meu cérebro, meu caro cérebro, quem manda sou eu. Portanto, hoje eu não permito que nada me ocorra que tire a minha alegria, a minha felicidade. Acabou. Eu vou ter um dia fantástico. Para cada vez que eu pensar em gritar, em xingar, e ter um desvio de atitude, o cérebro diz, epa, você prometeu lá de manhã cedo que nada lhe ia atrapalhar. E essa é a nossa uma das partes da oratória nossa de cada dia. Antes de eu levar mensagem para alguém, eu devo levar para mim mesmo. Porque se eu não for capaz de me motivar, se eu não for capaz de me manter ativo, se eu não me transformar no arauto da alegria, ninguém mais fará por mim. Como é que eu levo alguém que precisa de uma palavra positiva, essa palavra se eu mesmo estou arrasado? Então, pela manhã, eu desejo, e isso é todos os dias, agradecer a noite dormida e agradecer o dia iniciado. É por aí. Essa, então, é o nosso boa noite de abertura desse bate-papo que nós vamos ter aqui agora. Que maravilha, viu, irmão? Acho que não poderíamos ter começado melhor com essa grande reflexão que você nos traz. E eu, particularmente, enxergo a comunicação, enxergo a oratória de uma maneira muito parecida como você. Acho que há necessidade, antes de mais nada, de nós estabelecermos esse diálogo com nós mesmos. Eu acho que isso é fundamental. Por uma questão
Eu sempre falo, Antônio, eu costumo falar nas minhas palestras e cursos o seguinte: o bom orador, existe do bom orador, especialmente o desenvolvimento da sua espiritualidade. E aí, antes de mais nada, antes de dar tempo da pessoa pensar muito a respeito, eu já falo. E que diferenciemos aqui espiritualidade de religiosidade. A partir do momento em que você começa a fazer esse movimento que você disse agora, ao acordar, agradecer ao Supremo Criador pela dádiva da vida, né? Porque a cada noite e cada acordar é um recomeço, é uma nova fase da vida. E que você agradece por aquilo, em que você começa a refletir sobre o dia, que você começa a dar alguns comandos ao seu cérebro, você já está estabelecendo, de fato, esse diálogo interior que não deixa de ser um processo de espiritualização. Ou seja, quando você vai para uma meditação, quando você vai para uma oração, quando você começa a traçar e estabelecer as suas metas, isso faz parte de um momento de introspecção que está muito afinado com o desenvolvimento da nossa espiritualidade. Então, observemos, meus amigos. Quando a gente começa a fazer esse movimento, Anthony, de conversar, de dialogar mais com nós mesmos, de nos escutarmos, aí a gente já desenvolve um outro importantíssimo ponto que você trouxe na sua reflexão de abertura. A arte de ouvir, da escutatória. Nós estamos vivendo, meu irmão, dentro de um momento tão, assim, desafiador da humanidade, no sentido de estamos julgando demasiadamente, estamos agindo de maneira completamente intolerante em muitos momentos, em que a gente não dá tempo do outro falar, a gente não consegue muitas vezes, a gente até ouve, Anthony, a gente não escuta. E aí, quando a gente não escuta, a gente não consegue desenvolver uma comunicação empática. Ou seja, você não consegue se interessar genuinamente pelo que o outro está falando. E aí, como é que você estabelece uma comunicação enriquecedora, saudável, se não há esse interesse ou essa sintonia, meu irmão? Eu queria ouvir você a respeito, porque eu vejo que você pensa de uma maneira muito parecida. Na verdade, o que você já nos trouxe aqui dá amostras disso, né? Muito bem, Gutenberg. Veja bem, quando nós nos predispomos a ouvir o outro, nós precisamos analisar o nosso dia após dia. Eu vou dar alguns exemplos para que isso fique claro. Num relacionamento de muitos anos, 15, 20 anos, eu quero manter esse bate-papo agora dentro do relacionamento que é a nossa casa, a nossa residência, o nosso lar. Dentro desse relacionamento, do casal, vamos deixar claro isso, há situações bem cômicas, por falta de escutar o outro. Eu vou dar exemplos. A esposa, depois de 25 anos de casada, ao encontrar com as amigas, diz assim: gente, eu não aguento mais cozinhar espaguete, macarrão para o meu marido. Ele só quer comer macarrão, é todo domingo aquele ritual. Eu vou para a cozinha 10 da manhã, começo a cozinhar o macarrão para ele comer meio-dia. Eu não aguento mais. O esposo, por sua parte, encontra com os amigos e diz assim: gente, vocês não vão entender. Eu não aguento mais. A minha mulher só sabe cozinhar macarrão, é todo domingo a mesma coisa, há 25 anos. Por que isso ocorre, Gutenberg? Porque quando um ou outro se aproxima para falar alguma coisa, o que ocorre é muito típico. Quando a esposa se aproxima para falar, o marido pensa logo assim: ah, eu já sei o que ela quer. O inverso também é realidade. Quando o marido vai para dizer a ela: olha, não faça mais um macarrão, eu quero comer feijão, eu quero comer alcachofas, eu quero comer frango assado, sei lá. Ela pensa a mesma coisa. Ah, eu já sei o que ele quer. Então ficam palavras no ar, porque nenhum vai dar a verdadeira atenção. É o que você falou. Nós ouvimos, mas não escutamos. Então, é um e é o outro e ninguém se atende. É por aí que rola os ruídos de comunicação. Tipo, o filho comete um pequeno deslize na sua trajetória e a mãe diz assim: não é possível, meu filho, não.
O pai é a mesma coisa. Os pais hoje não sabem nada do que está acontecendo com os filhos, que saem agora com menos possibilidade de sair, haja vista que estamos atravessando essa pandemia, mas um pai e uma mãe sabem muito pouco daquilo que o filho está fazendo, porque eles querem acreditar num conceito de família que, quiçá, pode não estar ocorrendo naquele momento. Nós que passamos por isso, de jovens crianças para jovens adolescentes e começo de adultos, sabemos que nós nunca vamos falar toda a verdade para os nossos pais das nossas pequenas aventuras. E quando nós acreditamos que aquilo pode chatear o pai ou a mãe, a gente não vai comentar. Agora, se você perguntar a uma dessas mamães o que está ocorrendo nas novelas do Brasil, o que ocorre nos BBBs do Brasil, o que ocorre nos artistas na televisão, com certeza, eu não digo todas, mas a maioria vai saber descrever exatamente tudo o que ocorre com cada artista que nós estamos vendo aí na televisão. Mas do próprio filho desconhece. Não é porque não tenha interesse, não é porque não ame, mas é porque não consegue captar as mensagens que ficam no ar. Por quê? Porque não prestam atenção. Essa semana eu escrevi uma frase dizendo assim: há vida em todos os cantos por onde passamos, mas quase nunca enxergamos. Não temos tempo, não observamos mais nada. Nós olhamos para pessoas e estamos vendo apenas silhuetas. Você é assaltado na fila do ônibus, você é roubado dentro do supermercado, você entra numa loja, nego leva as tuas coisas, você não percebe nada. Se não fossem as câmeras que hoje são colocadas, você nem saberia quem se aproximou de você. Por quê? Porque nós estamos com a cabeça noutra onda. Eu estou preocupado no que eu vou comprar. Eu preciso ter. Eu já tenho um copo, mas eu quero outro. E mais outro. Então a nossa preocupação hoje é demonstrar o que nós temos em termos do ter e não em termos do ser. Eu estou relacionando isso com esse detalhezinho de não escutar o outro. E com isso vamos destruindo os lares, porque hoje, Gugu, me perdoe ele tratar de Gugu aqui ao vivo, mas é Gutenberg, meu irmão Gutenberg, é muito simples hoje para nós acabarmos com uma relação. Como disse Bauman, o pensador polonês Bauman, que escreveu Vidas Líquidas, as relações criadas hoje pela internet, elas não têm solidez. Elas são líquidas, e isso está transformando também as nossas vidas. É simples, não quer mais, tchau. Siga o teu caminho. Vá pedir tua vida. Nós não temos mais a disposição, vou chamar assim, de sentarmos e discutirmos a nossa relação. O que está de verdade acontecendo? Sem que, neste momento, a gente não pegue o nosso celular e começamos a teclar. Repare que isso está se transformando num problema sério. Nós não conseguimos conversar 5 minutos com ninguém sem pegar no celular. Eu estou me incluindo aí. Eu não estou fugindo dessa responsabilidade. Eu estou refletindo sobre mim mesmo. Estou querendo colocar momentos em que eu deixo o celular de lado para que eu possa ouvir as pessoas. Entre nós, na Irmandade, quem hoje, Gutenberg, se preocupa em ligar para um irmão e perguntar: e aí, como é que você vai? Como é que você está? É aquilo que eu quero chamar a atenção de todos esses. Olha, o Francisco Gélamos está aí, nosso irmão lá do Paraná, um cara muito legal. Ele é administrador de um grupo de cachaça. Não são cachaceiros, são produtores de cachaça que também gostam de beber uma cachaçinha. Mas voltando ao nosso tema, é muito importante, Gutenberg, que nós, com a responsabilidade que temos de levar a palavra, possamos levar o incentivo das pessoas se comunicarem. Ao invés de pensarmos, vou para diante do público, vou arrebentar, vou ser aplaudido, como está a minha relação com os meus filhos? Como está, ou como estão essas relações na minha família? Porque, Gugu, perceba, é simples, eu gosto de dar alguns exemplos como metáforas. Digamos que você, Gutenberg, vem andando pela Avenida 7 de Setembro, você conhece, você sabe do que eu estou falando, aquele aglomerado de pessoas, todo mundo ali se preocupando em fazer compras, e você está com o teu celular nas mãos, e de repente você dá-se uma trombada
bate com outra pessoa, pum, no meio da rua, uma pessoa desconhecida. Qual é a tua primeira reação? Eu pediria desculpas, né? Mas eu acredito que muitas É pessoas... o normal. Não, é o normal. Tem os malucos, sociopatas, que começam a xingar. Ele mesmo está com o celular e acha que o outro é culpado. Mas, no geral, pessoas normais pedem desculpa. Você deu a trombada, oi, perdão, desculpe. É muito rápido, mas é assim que a gente age. E a vida segue. Eu lhe digo uma coisa, para quem está nos ouvindo e para quem vai nos ouvir depois. Como é a reação de alguém que está dentro da sua casa e que tem o mesmo acidente, que dê uma trombada com a esposa, que dê uma trombada com o irmão, que dê uma trombada com a mãe, com o pai? Qual é a reação desta mesma pessoa? Não quero que você responda, apenas reflita. Porque se for diferente, dentro de casa, algo está errado. A nossa paciência, a nossa tolerância desaparece quando se trata de pessoas próximas. Para o estranho, todo respeito. Para o nosso filho, para a nossa esposa, para o nosso pai, é bronca. E você sabe que isso é uma realidade. Então, quero chamar a atenção que nós devemos refletir na nossa comunicação, para que não haja ruídos de comunicação, até porque, dentro de todo esse contexto, que é a oratória nossa de cada dia, Gutenberg, nós temos o viés de confirmação, que é a observação oculta das crianças, por exemplo, da tua esposa, do teu irmão mais próximo. Você fala, é agressivo, você fala coisas, você explode, e a tua vida lá fora é outra. Aí poxa vida, lá em casa tem essa reação, aqui fora ele pede desculpas. Por quê? O que está acontecendo? Então, nós precisamos ficar atentos. Devemos nos amar e amar os que estão mais próximos de nós. Então, essa comunicação do dia a dia, que eu chamo a oratória nossa de cada dia, ela antecede a tua disposição de levar mensagem ao público. Como é que você leva durante uma aula, você sabe das aulas presenciais, com 30, 40 alunos, às vezes até mais, um pouquinho menos às vezes, como é que você leva uma mensagem positiva se você sai da tua casa brigando com teus filhos? Se você sai da tua casa, acabou de ter uma bronca com a tua esposa, e depois quando você reflete, uma bobagem. Uma bobagem. A maioria das vezes é bobagem. É que nós temos o quê? É bom que eu diga isso. É que nós vamos deixar o celular cada vez mais unindo quem está longe e separando quem está próximo, é verdade. Então, veja, Gugu, o que tem acontecido? Nós estamos dando menos valor aos relacionamentos dentro de casa porque acreditamos saber o que o outro quer. As pessoas mudam com o tempo, as pessoas desejam outras coisas com o tempo, e nós devemos dar ouvidos a quem está do nosso lado. Nós precisamos entender o que de verdade o meu filho quer de mim. O que ele espera que eu faça? Porque muitas vezes nós erramos nesse aspecto. Não, meu filho vai fazer o que eu acho certo. Será que o que eu acho certo é o mesmo que ele acha? Não é porque, você sabe, quando uma família com 3, 4 irmãos, se fosse assim, era todo mundo igual. Por que não somos iguais? Porque sendo filhos dos mesmos pais, criados da mesma forma, nós pensamos diferente. Por que um vai crescer pensando que o Bahia que é o grande futebol e o outro vai pensar que é o Vitória? Então, nós temos que refletir sobre isso. Essa comunicação nossa de cada dia, ela tem muito a ver com ouvir o outro, na realidade, escutar. Perfeito mesmo. Entendeu? Inclusive, eu queria entrar nessa sua reflexão para ampliá-la um pouco mais, até porque eu gosto muito de refletir sobre essa questão que você traz, que é das relações cotidianas. Na verdade, o Mestre Jesus já falava de amar ao próximo como a ti mesmo. E eu gosto sempre de começar pelo próximo mais próximo, né? A nossa esposa, os nossos filhos, os nossos pais e irmãos, aquelas pessoas que efetivamente estão do nosso lado. Mas antes de eu falar aqui o que eu quero, essas 20 pessoas que estão conosco aqui agora, se está fazendo sentido para você refletir sobre a oratória nossa de cada dia, as relações familiares, convide um amigo, 2 ou 3, que esteja aí online agora, que mereça ouvir essas reflexões. Isso que nós estamos falando aqui, de fato, é muito importante e pode salvar uma família. Então, Antony, quando você traz essa reflexão extraordinária, e que eu acho que a gente deve se deter muito sobre ela, inclusive, eu penso que esse momento de pandemia
que nós estamos vivenciando hoje. Já tivemos um tempo atrás dentro de um movimento de introspecção social ainda maior, mas ainda estamos, né, num momento de recolhimento, eu gosto de usar esse termo, em que nós estamos ainda sendo muito convidados a olhar mais para nós mesmos, a refletirmos sobre as nossas vidas e sobre as nossas relações. E aí, quando você traz esse convite para que a gente possa olhar mais para as nossas relações, para que a gente possa se interessar mais. É como você falou, não é que você não tenha interesse pelo seu filho, mas quando você sabe o que está acontecendo no Big Brother ou na novela e não sabe o que está acontecendo na vida dele, tem alguma coisa estranha aí. E é um primeiro alerta, Anthony, de que você tem que olhar mais para si mesmo. Como é que é o seu diálogo consigo mesmo, a ponto de você não estar observando a necessidade de dialogar com essas pessoas que estão no seu entorno. Quando você fala de família, e nossa querida Gil Besnosi, que falou aqui em cima, algo que eu achei muito interessante, eu quero reler. O celular cada vez mais unindo quem está longe e separando quem está próximo. Bom, mais uma coisa extraordinária que está acontecendo, na verdade, alguns estudiosos dizem que essa pandemia ela antecipou um movimento de 5 a 6 anos que aconteceria naturalmente, que é essa interação digital. Agora, o que é que nós observamos? De fato, hoje você vê algumas pessoas fazendo comemorações de aniversário através de videochamadas, ou seja, pessoas que muitas vezes você, se fosse dentro de uma situação normal, você nem pegava o telefone para ligar. Mas hoje, esse momento que nós estamos atravessando fez com que muitos, não todos, infelizmente, mas que muitos sentissem essa saudade dessa interação física, dessa aglomeração positiva. E, por outro lado, a gente começou a repensar algo que eu já criticava muito, Anthony, antes mesmo da pandemia. Esse movimento das redes sociais, especialmente do WhatsApp, ele trouxe algo interessante para as nossas relações mais próximas. Há uns 5 a 10 anos atrás, talvez até um pouco menos que isso, como você bem falou, você ligaria para um irmão no aniversário dele, para um amigo, para um colega de faculdade, para um colega de trabalho no aniversário, meus parabéns, como está você? E aí, como é que está o dia? Estou ligando logo cedo para desejar um dia maravilhoso, que você possa aproveitar aquilo tudo. De repente, você faz parte do grupo de amigos de infância, de amigos da faculdade, até mesmo, às vezes, da própria família. E aí é aniversário de um membro de um ente querido, e aí você chega lá, parabéns, Anthony, tudo de bom. E aí chega um outro embaixo do mesmo grupo, nem se dá ao despautério de digitar uma outra palavra, você já copia e cola, parabéns, Anthony, tudo de bom. E aí a gente começa a ver que a tecnologia, ela proporcionou essa aproximação de quem está longe, como o Gil falou, ou seja, ela aproxima aquelas pessoas que estão ali, de repente você está aqui em Salvador falando com alguém que está no Canadá e o outro que está na Austrália. Ok, aproximou. Mas, ao mesmo tempo, ela tornou as relações um tanto quanto superficiais, a partir do momento em que hoje você sequer, e aí, meus amigos, eu deixo essa reflexão, não é necessariamente tudo bem, a nossa dinâmica de vida mudou, que possamos, em outro momento, refletir a respeito disso. Mas, assim, que tal, ao invés de você chegar num grupo de 50 pessoas e dar parabéns, tudo de bom, se você pega o seu celular e, olha, treina até a sua oratória, a sua comunicação, parabéns, fulano de tal, estou gravando esse áudio aqui para dizer que você mora no meu coração, que eu estou morrendo de saudade de você e que eu espero que você tenha um dia incrível, fantástico. Parabéns, feliz novo ciclo, feliz... Ou seja, em 10, 15 segundos você manda uma mensagem fraterna, verdadeira e pessoal. E é aí que eu quero te devolver a palavra, trazendo essa reflexão dessa falta de pessoalidade, dessa mecanização das nossas relações e da nossa comunicação. Ou seja, nós estamos ouvindo pouco e quase não estamos escutando, ou seja, não desenvolvemos a escutatória, não desenvolvemos um interesse genuíno pelo outro, e muitas vezes, como você falou, você está ali comendo uma macarronada há 15, 20 anos e a outra pessoa está preparando e você é doido para experimentar algo novo e a pessoa do outro lado doido para poder preparar algo novo para você. Agora,
não está existindo diálogo, não está existindo troca, não está existindo uma relação empática, ou seja, empatia, colocar-se no lugar do outro. Então a gente está sentindo muita falta disso e num processo de comunicação, sobretudo dentro da a oratória nossa de cada dia. Observe, meus amigos, Anthony começou falando da oratória nossa de cada dia desde o momento que a gente acorda. E aí você acorda, você está em casa, você se relaciona com sua família, você sai, você cumprimenta o porteiro do seu prédio, você chega no seu ambiente de trabalho, você se relaciona com pessoas, você sai para almoçar, você se relaciona com o garçom de um restaurante, ou seja, você está numa dinâmica incessante de comunicação ao longo do seu dia, isso falando só da presencial. Então, ou seja, olha a oportunidade que nós temos de efetivamente nos comunicar e, trabalhando essa comunicação, desenvolver relações mais saudáveis. Hein, Anthony? Pois bem, veja, completando essa tua última colocação, que é uma coisa que eu falo muito nas minhas aulas, desde o momento em que nós despertamos até o momento que nós retornamos, depois de um dia de trabalho, para a cama, para descansar, nós passamos nos comunicando o dia inteiro, sem parar. Quando não é com alguém, é comigo mesmo. Quando não é comigo, é com Deus, é com alguma força divina, é com alguém que eu imagino que está me ouvindo, que está trocando ideias comigo. Então imagina se eu passar o meu dia falando asneira para mim mesmo. Tipo, pô, minha mulher só faz asneira. Gente, como é que só faz asneira? Nós temos que, nesse momento, chamar a atenção, dizer, olha, peraí. Outro detalhe importante dentro desta comunicação, e já que temos nesse tema dos relacionamentos, e é um relacionamento que eu me refiro não só dentro da nossa casa, mas no nosso ambiente de trabalho, nas próprias lojas onde nós nos encontramos para o nosso bate-papo de filosofia milenar, repito, está em, houve um pequeno ruído de comunicação, você não me compreendeu? Pergunte de novo. Peraí, meu irmão, tem algo errado aí? Esclareça. Por que, Gutenberg, isso é importante? Quando é que nós explodimos e falamos um monte de impropérios e asneiras para o outro? É quando vamos acumulando esses pequenos ruídos de comunicação, inclusive dentro de casa, vai enchendo, não é assim que a gente fala? Estou engolindo o sapo e aí um dia explode por causa de uma coisinha de nada. Então, qual é o segredo de um bom relacionamento, seja onde for? É no momento em que haja dúvidas, em que você está utilizando daquela comunicação ambígua, que é o ruído de comunicação, que não ficou claro, pergunte. Peraí, não estou entendendo. Vamos aí esclarecer esse detalhe. Porque naquele momento você ainda está tranquilo. Você não está, como a gente costuma dizer popularmente, de saco cheio. Então eu esclareço naquele momento e fica tudo cheio de legal. E o que nós estamos vendo hoje, como você mesmo foi claro aí, é uma infinidade de situações às quais eu posso até ser simpático, mas não sou empático. Eu julgo, eu condeno, eu acuso, eu aponto o dedinho. Esse é um dos maiores defeitos que nós estamos atravessando na atualidade. Antes que a pessoa possa dizer algo, eu já condenei. Eu já julguei, já condenei, já botei para baixo. Ah, pô, ele não veio na hora. Ele falou isso, eu nem ouvi o que ele falou, mas eu estou julgando, eu estou dizendo. Então, na comunicação, é muito importante que haja essa empatia. Que eu possa entender o outro e, entendendo o outro, saber o que vou falar. Eu não estou me referindo aqui a opiniões, que hoje nós não respeitamos mais idiosincrasias. Você também está em grupos dos irmãos e você vê, quando se fala de alguma política partidária, a loucura que é, a falta de respeito. Eu estou em vários grupos, mas não posto mais nada, só vou lá de vez em quando dar uma lida e acabou. Quer falar comigo é no meu particular, direto para mim, ou me liga. Por exemplo, nosso amado irmão Osmário Brito, foi venerável mestre da loja a qual eu faço parte, União e Justiça. Ele diz hoje assim, bem claramente, uma ligação telefônica hoje é uma declaração de amor, é um convite para casar. Porque ninguém mais liga, velho. As pessoas estão habituadas a mandar mensagens, com um detalhe. Eu te mando uma mensagem, tipo, às 8 horas da manhã, ali, convidando para almoçar, se você não me responder até às 8h15, já era, já vou arrumar outra. Que isso acontece com alguns irmãos que não estão aqui hoje, mas que vão nos ouvir depois.
que eu, inclusive, reclamei, peraí, velho, você me manda uma mensagem às 8 horas da manhã, que eu não vi, porque eu tenho outros afazeres, eu não posso estar o dia inteiro envolvido só no celular. Às 10 horas eu ainda estava trabalhando, saí de lá, da onde estava, às 10h30, para vir para casa, foi quando eu respondi para ele dizer para mim, se você tivesse respondido na hora, nós teríamos feito isso e aquilo, que eu também sei que é uma asneirazinha qualquer, só para valorizar o fato dele ter mandado a mensagem, mas assim, não é assim. Está com pressa de falar alguma coisa, é urgente, telefona. E não importa, olha um detalhe agora muito importante, Gutenberg. Quando o irmão te liga, presta atenção, nós precisamos perceber as entrelinhas. Quando o irmão te liga e você diz, não, meu irmão, o que foi, né? Enfim, bom dia, o que posso fazer e tal? E ele diz assim, eu estou ligando só para saber de você. Fica ligado. Ele está precisando falar. Ele está precisando desabafar. Ele não ligou porque ele quer saber de você. Ele está precisando de uma palavra amiga. Ele está precisando desabafar. E aí entra a escutatória. Não diga nada. O maior defeito do ser humano é estar conversando com alguém. Isso eu oriento nos meus cursos, e a pessoa fala para você assim, poxa, o meu marido fez isso, o meu marido fez aquilo, e a outra diz assim, se fosse comigo, ele ia ver só o que era bom. Gente, a outra não quer saber o que era com você. Eu só quero desabafar, não me interessa a tua opinião. Eu não quero saber o que você faria, se você dava tiro, se você batia, se você fugia. Eu quero apenas falar. Escuta primeiro, e depois, se eu lhe perguntar, se eu lhe der a oportunidade, eu lhe perguntar, Gugu, o que você acha disso tudo que eu falei? Aí você diga alguma coisa, do contrário, eu não quero saber da tua opinião, gente. Não é assim, não. Quando eu desabafo, eu quero alguém para me ouvir, para me escutar, nada mais. E nós cometemos constantemente esse erro. A pessoa está falando e a gente dando porrada. Não, mas se é comigo, o que o teu marido fez isso? Se é comigo, eu jogava ele pela janela. Se fosse eu. Gente, você não é aquela pessoa, cada um de nós tem uma forma de pensar, de reagir. Isso também é comunicação. Isso também é a oratória do dia a dia. Por quê? A oratória nossa de cada dia. Por quê? Porque são situações domésticas. Isso ocorre todos os dias. Quem está aqui nos ouvindo pode até escrever aí, fazer alguma pergunta, pode comentar, que é verdade, Gugu. Nós somos testemunhas disso. Quantas vezes encontramos irmãos, um pouquinho antes do nosso horário de bater o papo, e a pessoa está ali falando alguma coisa e o outro, você está vacilando, você é otário. Eu não quero saber se ele me acha otário, eu só quero falar o que eu penso. Depois, se eu perguntar, eu vou repetir isso, se eu perguntar para o outro, olha, então o que você acha disso? Fica até feio o outro falar, eu acho isso, isso. Não, meu irmão, procure saber no teu coração qual é a resposta. Quem deve procurar a resposta para esse problema é você. Porque toda vez que nós metemos a colher, ao invés de ajudar, nós atrapalhamos. E é por isso que nós temos que tomar um grande cuidado com os famosos... como é que eu vou chamar isso para não ofender ninguém? Os famosos treinadores de mentes. Que tá cheio, velho. Eu estou impressionado de ver o que eu tenho visto, não é normal. Olha o Tony Castro aí nos dando um apoio. Meu caro Tony, seja bem-vindo. É o achismo, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Se alguém desabafou, legal, fique na tua. Perguntou, não dê aquela que você é o sabichão, que você sabe tudo, que você tem mais experiência, até porque muitas vezes a nossa experiência é diferente da dele, da dela. Então, vamos lá, querida. Como é que você pensa? O que você pensa em fazer? Procure aí uma resposta. Pense 2 vezes. É nessa linha que eu quero trabalhar o meu público, as pessoas que me procuram. Aliás, interessante isso, Gutenberg, as pessoas a qual eu tenho tido contato, recentemente, inclusive, um pequeno grupo, 4 pessoas, disseram assim, professor, eu não tenho interesse em falar em público. Eu tenho interesse poder falar com o padeiro. Eu tenho interesse em falar lá no açougue, quando eu quero comprar alguma coisa, eu tenho vergonha, eu sou tímido, eu não digo nada. Eu quero perder esse bloqueio, não para falar em público, mas para relacionar-me, falar com as pessoas. Veja a que pontos nós chegamos. Por quê? Celular, meu velho. Que fica mais fácil. Eu mandar você para aquele lugar pelo celular, parece que não ofende, é mais fácil. A gente está vendo aí tanta asneira. Mas, enfim, é dentro dessa linha, Gutenberg, que nós podemos levar a mensagem. É uma mensagem de quê? De ser empático. Vamos entender o outro de uma forma mais clara.
sem ficar pensando, que o problema está aí. Enquanto você fala, eu fico aqui raciocinando, imaginando, magicando o que eu vou falar logo a seguir. Como é que eu vou ouvir? Olha, deu um sinal aí que vai acabar o nosso tempo, cuidado, viu? Não sei se é isso. Não, temos bastante tempo ainda. Inclusive, eu até quero aproveitar, assim, quero dar as boas-vindas a todos os amigos e amigas que estão chegando aí, que não está dando para a gente interagir, tá? Mas assim, fiquem à vontade. Chegou o Neto aí também, o cabeleireiro. Esse rapaz aqui não é cabeleireiro, ele é especialista em fazer cabelos, em pintar. O cara é fantástico, faz um trabalho maravilhoso lá no salão que ele tem aqui. Maravilha. Então, assim, pessoal, temos aqui uma caixa de perguntas. Estou vendo que alguns de vocês estão aqui. Tem 4 pessoas, Antônio. Eu acho que a live está tão boa que tem algumas pessoas pedindo para participar. Pessoal, até você que fica a critério aí. Mas elas fazem pergunta ou participo. Fica a teu critério. Então, a participação vai se dar através das perguntas e, posteriormente, no comentário desse vídeo. E aí, com certeza, eu e Antônio voltaremos em outras oportunidades a conversar com vocês também. Eu queria pegar esse gancho do que você falou, e é uma premissa, você também como PNLista, né? 2 premissas da PNL. Uma que você trouxe logo no começo, com uma outra palavra, mas que a PNL ela estabelece mais ou menos o seguinte: nós somos 100% responsáveis por aquilo que nós comunicamos. Ou seja, muito mais importante no processo de comunicação do que aquilo que eu digo é o que você compreende daquilo que eu digo. Então, aí já é um primeiro ponto para nós prestarmos a atenção da maneira com a qual nós estamos nos comunicando e como a nossa mensagem está chegando para as outras pessoas. Porque muitas vezes você tem um determinado tipo de comunicação no seu trabalho, no seu lar, e você, de repente, se coloca numa posição, como o nosso mestre Pedro Barroso fala muito, na posição da síndrome da vítima. Ah, eu não entendo porque as pessoas não me entendem. Eu já falei com fulano 10 vezes e ela continua sem entender aquilo que eu estou falando. Ou seja, você não está se comunicando de maneira clara, de maneira assertiva. E uma outra coisa que você falou aqui agora são justamente da maneira com que cada um de nós enxergamos o mundo, ou seja, os filtros que nós temos ao longo da nossa vida. Pessoal, bem-vinda, Lucinha, Lúcia Brandão, das pessoas mais iluminadas que eu conheço. Muito bem-vinda, minha amiga. Cada um de nós teve um tipo de criação, tivemos experiências singulares na nossa infância, na nossa adolescência, ao longo da nossa fase adulta, juventude, maturidade, enfim. E cada uma dessas experiências nos moldou e nos fez ter a concepção de mundo que nós temos hoje. Eu acredito muito na pessoa que busca o autoconhecimento como um grande caminho para a sua evolução pessoal e a sua evolução espiritual. Ou seja, você busca se conhecer. E quanto mais você busca, aí a gente se vale de Sócrates, que só sei que nada sei, porque você começa a ver a vastidão de coisas que compõem a nossa vida, o nosso universo, que você começa a se tornar mais humilde e entender que nós estamos num processo e que, às vezes, você que tem uma impaciência para com alguma pessoa que ainda não acessou algo, você começa a se colocar numa posição também de entender que já tem outras pessoas que acessaram coisas que você ainda não acessou. O que é que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente tem, Anthony falou isso de maneira brilhante, a gente tem a iniciativa, por vezes, ou o ímpeto, melhor dizendo, o ímpeto de querer emitir a nossa opinião logo quando nós recepcionamos algum tipo de mensagem, especialmente de uma pessoa próxima a nós. Guto, aconteceu isso. Aí você já interrompe a pessoa. Não, peraí. Você está me dizendo que você deixou que acontecesse isso. Ou seja, você mal capta a mensagem, você já está dizendo, mas na verdade o que você está dizendo para outra pessoa é o que você, com toda a sua vivência, com toda a sua concepção de mundo, faria no lugar dela. Mas aí, nesse momento, você está deixando justamente de entender uma das premissas da comunicação, que é você saber escutar de maneira empática e entender que, do outro lado, há um outro ser humano com um outro perfil, uma outra maneira de enxergar o mundo. E aí, pessoal, devolvendo a mensagem para Anthony, eu não vou longe não, mas só quero mostrar para vocês que, dentro da psicologia, você vai ter uma série de perfis psicológicos.
Dentro da astrologia, para os mais esotéricos, você vai ter uma série de características a cada um dos signos e os 4 elementos que esses signos estão vinculados. Dentro da concepção que se utiliza muito em empresas hoje, da teoria DISC, você vai ter lá o perfil do influente, do rígido, ou seja, você tem vários perfis. Então, muitas vezes, a sua maneira de se comunicar, ela vai ser completamente antagônica à da outra pessoa. E o que é que isso tem a ver, Guto, que você está falando? É que muitas vezes você vai falar, e e vai esperar da outra pessoa uma resposta, talvez com a mesma quantidade de palavras. E a outra pessoa vai dizer, não, realmente, eu acredito que você está certo e eu faria isso, isso e isso. Em 10 segundos ela vai matar. E aí você, tô querendo conversar com a pessoa, tô levando aqui e falo um catatal de coisas, ela simplesmente, curta e grossa, diz que assim, assim, assado. Por quê? Porque essa pessoa tem um outro perfil de comunicação. E aí o problema não está nela não, meu amigo. Se é você que quer ter mais sucesso nas suas relações profissionais, nas suas relações pessoais, observe aqui o que nós estamos dizendo. A gente que estuda um pouquinho de comunicação, busque se conhecer mais. Busque entender a maneira que o outro se comunica para você poder se comunicar de uma maneira que você consiga estabelecer um diálogo saudável e rico com a outra parte. Não fique esperando, não fique condicionando a sua maneira de agir em relação ao outro. É isso que a gente precisa ter em mente dentro de um processo de comunicação e, sobretudo, quando a gente fala da oratória nossa de cada dia, que a gente está a todo momento, a cada instante, estabelecendo relações. Hein, meu amigo Anthony, meu irmão querido? Enquanto você está falando, isso é normal de todo ser humano, eu estou tendo miríades de lembranças, de pensamentos, de situações às quais a gente poderia falar e poderia dar exemplos, né? Porque, como o maior coach que nós já tivemos no planeta Terra já fez, ele trabalhava e falava por metáforas. Fazia com que as pessoas entendessem através do próprio pensamento, ou seja, relacionava situações e havia uma reflexão. Veja que ele não dizia faça assim, faça assado. Quando ele usou da palavra para dizer faça, ele transformou água em vinho. Foi o primeiro milagre. Então, é importante que a gente lembre, nem Cristo, Jesus, utilizou do seu poder para influenciar pessoas e dizer, faça assim. Então, é importante que a gente lembre disso. Você falou em experiências. Mário Sérgio Cortella, em seu livro, ele tem diversos, mas o seu livro Não Nascemos Prontos, ele é claro naquilo que ele escreve. Nós vamos aprendendo devagar, pouco a pouco. E como diria o nosso professor Barroso, Pedro Barroso, não crescemos em solavancos, nós crescemos devagarinho, como as árvores. Quando você pensa que não, a árvore já está grande, mas ela não saltou de um dia para o outro. Quando nós subimos a escada de Jacó, nós não damos salto de 3, 4 degraus, apesar de alguns loucos quererem fazer isso. Nós sabemos que existe, mas o importante é degrau após degrau, para que possamos absorver o conhecimento e a experiência que a vida nos traz. E aí entra o que você acabou de falar. Nós temos experiências diferentes. E essa experiência diferente é que nos transforma, muitas vezes, nesse imperialismo de querer dizer ao outro o que fazer. Ah, porque eu sou experiente, eu sei. Não sabe. Não sabe. Se você pensa em pegar uma arma e atirar, eu penso em mandar uma flor, uma rosa. É diferente a cabeça de cada um. Eu já disse aqui, vou repetir. Numa família com diversos irmãos, não precisa botar muito, bota 4. Mesma família, mesmos pais, mesmo ambiente, mesma situação, mas cada um cresce pensando diferente de alguma coisa. Então, nós precisamos entender que quando eu, com a minha experiência, ouço o que você tem a dizer, eu tenho que, primeiro, escutar, segundo, ser empático, e terceiro, esperar que você próprio conclua toda a situação, e não começar a me meter pelo meio, nem te deixar falar, e vai. Isso não é se comunicar bem, isso não é auxiliar, isso não é ajudar, e isso também não é o papel daquele que se considera coach.
O coach não sugere, o coach não diz o que fazer, o coach não fica dando opiniões. Ele apenas escuta. E é difícil escutar. Nós sabemos que é difícil. Tudo que eu estou falando aqui não é algo fácil para fazer. Se a gente for pensar a situação, outro dia um irmão nosso me fez rir agora. Ele disse assim para mim: a maçonaria tem me ajudado a ser mais tolerante. Eu vejo os meus relacionamentos como eu estou muito mais ameno, eu estou mais empático. Aí eu disse assim: meu irmão, me responda só uma pergunta. Como é que está o teu relacionamento nisso que você acabou de falar com a tua esposa? Ele fez assim: peraí, velho, peraí, agora você já está querendo demais. Isso aí. Então, veja, é praticando dentro de casa, Gugu. Não é fora, meu irmão, não é fora. Nós, fora no nosso ambiente do lar, nós somos mentirosos, nós somos hipócritas, nós levamos uma mensagem totalmente falsa. Nós queremos ser os bons, queremos ser os legais, queremos ser os simpáticos, queremos tudo isso, e na realidade temos que ser reais também dentro de casa. Por que eu sou tão simpático com os meus irmãos e eu bato nos meus filhos? Nós sabemos que isso existe. Ah, aquele camarada é muito legal. Aí um dia a mulher denuncia a nossa cunhada que o camarada bate nela todo dia. Como é que ele pode? Então nós temos que observar, ser empático e escutar o outro. Essa semana o irmão nosso pediu o kit placê. Eu não devia nem estar falando isso aqui, mas é um exemplo. Porque no grupo alguém disse, por justificativas banais, ele não apareceu na reunião a qual foi marcado. O irmão se ofendeu com isso, mas se ofendeu pesadamente. E aí desabafou. Se você estivesse com a tua esposa no hospital com câncer, você não falaria isso. Eu não fico mais nesse grupo de jeito nenhum. Gente, é uma intolerância total e é uma bobagem aquilo que nós estamos falando para acusar o outro. Vamos pensar 2 vezes antes de falar. É o que eu digo, está com dúvida? Pergunta, meu irmão, o que você quis dizer com essa questão banal? E faça isso no particular, não precisa desafiar, porque outro detalhe, meu caro, nós somos educados num país onde o homem continua sendo machista. Nós recebemos a educação da nossa mamãe, não é do papai, da nossa mamãe, que o homem da casa somos nós. Então, é muito importante que a gente comece a segurar isso no aspecto, se você quer me dar no grupo, falou alguma coisa para mim, eu tenho que resolver no grupo, eu tenho que mostrar que eu sou forte, que eu sou macho. Então, está me desafiando, e isso, meu caro, é um problema terrível. Hoje, num outro grupo que eu faço parte, é a mesma coisa. O tesoureiro escreveu lá algo, o venerável escreveu outro, aí o tesoureiro respondeu, aí o próprio venerável disse, aqui não é lugar para isso, mas tome-lhe a porrada, por quê? A vaidade, a vontade de dizer eu sou mais forte, e tudo isso é oratória nossa de cada dia, são os ruídos de comunicação, porque nós temos o quê? A nossa experiência e acreditamos que o outro é aquilo que nós estamos enxergando. Criamos expectativas em cima do outro que não são reais. Ele não é aquela maldade toda. Ele não é aquela bondade toda. Quando nos apaixonamos, é um outro exemplo. Inclusive, Goethe, o famoso alemão, que tem até nome para a escola de alemão aqui, o Goethe Institut, Wolfgang Goethe, ele dizia o seguinte, nós temos medo de falar eu te amo, porque eu quero ouvir exatamente a resposta, igualzinha a que eu falei. Eu quero ouvir eu te amo também. Então, se eu lhe digo eu te amo e você não responde eu te amo, acabou para mim. Como é que eu digo a você eu te amo e você não me diz eu te amo? Então, esse medo de relacionar-se amenamente, empaticamente com as pessoas, vem da nossa educação também de sermos mais fortes. O homem não chora. Você é jovem para isso, não sei se no teu tempo, mas no meu tempo de criança eu não podia chorar. Ainda apanhava mais, levava uns tabefes na orelha mesmo, aqui assim, que você não pode chorar. Homem não chora, as meninas podem chorar, o homem não. Então, é importante que a gente entenda isso. Que experiência é essa que eu tenho, que eu quero impor no outro? Não. A minha experiência é para que eu tenha empatia e que eu aguarde o outro falar, que ele justifique, que ele diga o porquê ele chegou.
ou não veio trabalhar, ou não veio para a reunião, ou não pôde aparecer. Claro, nós sabemos, né, que muitas vezes inventamos umas historinhas, todos nós fazemos isso. Diga-se de passagem, eu acho que nós, de acordo com, não sou eu que estou falando, tá? De acordo com as pesquisas mundiais, nós costumamos mentir, no mínimo, 10 vezes por hora. Mínimo, isso é o mínimo. Isso é quando a gente só fala a verdade. 10 vezes numa hora a gente fala mentira. Aí você diz assim, pô, não é possível. Inclusive aqueles que se dizem religiosos. Eu fico até chateado em dizer isso, mas é uma realidade. Então é importante que a gente pense, por que eu minto? Olha lá, é horrível quando mandava engolir o choro. É isso, velho, mas era assim mesmo. E você sofria. Tudo isso aí está aqui no nosso inconsciente. Nós sofremos hoje toda essa coisa dentro da gente, esses pensamentos, essas lembranças, as quais nós não temos totalmente, mas está no inconsciente. Aí surgem os bloqueios, surgem as dificuldades, porque nós colocamos muito mais dificuldades. Como diria mais uma vez o professor Pedro Barroso, nós somos os nossos maiores algozes. Por isso, dessa comunicação diária conosco mesmo. Eu preciso acreditar em mim. Eu preciso me amar. Eu preciso saber o meu valor. Não é para ser egoico, não é para dizer eu sou, sabe, das galáxias, não é isso. Eu preciso acreditar em mim para buscar a motivação para continuar levando a mensagem. Para me manter emocionalmente equilibrado. E eu digo mais, a sensibilidade, ela existe. Não existe controlar a sensibilidade. Não existe controlar o sentimento. Quer chorar, meu velho? Chora. Claro, às vezes você não tem como chorar. Eu já chorei em encontros maçônicos. Por que não? Foram situações emocionantes que você não tem como fugir. Não estou nem aí porque os outros pensam, mas é assim. Levei muitos anos para chegar nesse ponto. Eu não me considero melhor, não, mas é isso. Entendeu, Gutenberg? Essa relação entre nós todos, dentro de casa principalmente. Eu bato nessa tecla, meu caro, porque eu estou vivendo um momento, não eu moro sozinho, mas eu estou vendo alguns amigos que estão tendo problemas por causa da pandemia e não conseguem entender reação. Por exemplo, você deve ter ouvido este ano, foi em Salvador, filhos de acadêmicos, advogados, inclusive um deles ligado aí à promotoria, um menino jovem, 19 anos, suicidou-se no quarto da casa. Nunca ninguém percebeu nada. Nunca ninguém perguntou para ele nada, era só cobrança. O teu irmão já é assim, o teu irmão já é advogado, o teu irmão já está lá, você precisa fazer a mesma coisa, e ele começou a descobrir coisas na internet. Não havia diálogo. Um dia de manhã foram chamar para tomar o café da manhã, já era, tomou veneno. E aí fica a pergunta, a culpa é de quem? Eu não vou aqui acusar ninguém, que a culpa não é de ninguém, mas falta diálogo, falta ouvir, falta escutar. Entendeu? Tem até uma piadinha besta, mas que vai fazer com que as pessoas reflitam. Um menino pequenininho, com 5 anos, diz assim, papai, eu quero fazer balé. E o pai, não, isso é coisa de menina, você vai fazer outra coisa. Meu pai, aos 7 anos, eu quero ser artista, eu quero ir para o teatro. Meu filho, para com esse negócio, isso é coisa de menina. Na verdade, ele falava outra coisa, mas isso é coisa de menina. E o menino foi crescendo. Aos 15 anos, esse menino pensou em ter uma loja de roupas femininas. Mais uma vez, o pai, pô, velho, você tá louco? Isso é coisa para mulher. Bem, esse menino hoje tem 30 anos, não sabe fazer porra nenhuma e é homossexual. Quer dizer, meu velho, nós temos que respeitar as pessoas como elas são. Você tem que captar a mensagem do teu filho. Meu filho quis ser tudo na vida dele até ele chegar na escola. Depois ele se encontrou. Hoje ele é professor de biologia em Frankfurt, na Alemanha. Tudo bem. Mas olha os anos que ele levou estudando, que ele levou praticando. Ele queria ser piloto, depois ele queria ser corredor de não sei o quê, depois era isso, era aquilo. Claro, eu dava apoio de tudo. Ele mesmo hoje queria uma coisa, amanhã já queria outra. Agora imagina se eu começar a dizer ele, não, isso não pode, isso não vai dar certo, isso não pode. Gente, é outra questão da comunicação. Por que não ouvir primeiro? Por que você quer ser piloto? Isso eu aprendi com a mãe dele. E diga-se de passagem,
Acabamos o nosso relacionamento porque eu disse a ela, disse uma frase terrível. Eu disse assim, velha, eu adoraria ter você como minha mãe. Ela entendeu tudo errado, velho. E disse, eu não sou tua mãe, eu sou tua mulher. E aí começou, não teve mais jeito. Mas enfim, porque ela é uma mãe fantástica. Ela, pedagoga, ouvia, velho. Ela ouvia o meu filho nunca teve calundu, nunca brigou, nunca se atirou no chão, nada. Ela simplesmente explicava para ele. Meu filho, você não vai beber café porque o café não é bom para você com 4 anos, 5 anos de idade. Espera um pouquinho mais. Meu filho, você não vai beber Coca-Cola agora porque a Coca-Cola, ela explicava. Olha a comunicação. Hoje uma amiga minha me disse que a sobrinha dela, de 3 anos, que já fala tudo, perguntou o que ela tinha na barriga, e ela tem uma barriga enorme, ou saliente. Não vou dizer enorme, saliente. E ela respondeu, bem assim, sem pensar em nada, eu tenho fezes. Usou outra palavra de novo. E eu fiquei puto da vida. Eu falei, se você tivesse dito à tua sobrinha, isso aqui são gorduras localizadas, a menina entenderia do jeito que fosse, mas nunca vai dizer aos outros que uma criança repete o que ela ouve. Amanhã alguém pergunta, o que é essa barriga aí? Ela vai responder o que você disse. Ela ficou envergonhada quando eu terminei de falar, disse que ia falar imediatamente com a criança para tentar melhorar. Eu disse, cuidado para a emenda não sair pior do que o soneto, né? Vai lá, devagarinho, para não dar. Então, nós temos que lembrar disso. Como observar as crianças? Quais são os dons que essa criança tem? Como você sabe muito bem, Gutenberg, todos nós temos dons. Todos nós nascemos com algum conhecimento, uma herança genética, nós adquirimos, através do grande arquiteto do universo, sabedoria, e a maioria de nós, infelizmente, vai para o cemitério sem saber que dom é esse, porque os nossos pais não nos deram a oportunidade de descobrir. Porque o meu pai pensava, você vai ser médico, porque meu pai dizia, você vai ser advogado, porque minha mãe dizia, não, você vai ser isso, vai ser aquilo. E cada vez que você tentava mostrar um pouco do teu dom, parava logo, não, aqui na minha casa, não. Eu não estou aqui querendo dar aulas a quem educa os filhos, eu estou dizendo, observe mais, escuta mais, analisa mais, antes de cortar a criança. Dê à criança a oportunidade de ser algo que ela quer. Você sabe muito bem como funciona isso. A própria criança, ao querer fazer alguma coisa, ela depois ou continua ou desiste por si só. Você não precisa cortar o pescoço dela, desembainhar a tua espada de samurai e bate. Não precisa. Deixe-a desenvolver como fazia o pensador, poxa vida, me fugiu agora o nome dele, está na ponta da língua, que disse, eu só sei que nada sei. Como é o nome dele, meu velho? Que eu esqueci agora, parece mentira, hein? Eu esqueci, estou ficando velho. É o pensador grego, Sócrates. Nós temos a maiêutica socrática, que nada mais é do que isso, é deixar a criança renascer, se descobrir. Não é só criança, o adolescente, o jovem, o adulto que nunca teve chance. Quem trabalha com gente descobre isso. Você sabe que tem, velho. É verdade. Eu queria pegar esse gancho agora, Antônio, até em cima de uma colocação que a Jaque fez, corroborando com o que você disse, quando ela falou assim, colocações maravilhosas. O diálogo é essencial para relacionamentos saudáveis e uma vida mais plena. E hoje eu, como pai, com um filho de 11 meses, prestes a completar 1 ano, né, cada vez mais desperto para esse processo da educação. E a gente que estuda um pouco e reflete bastante sobre essa questão da comunicação, a gente observa que alguns traumas na vida de uma pessoa, elas surgem justamente na infância, elas surgem muitas vezes de um não, né, da forma como ele é empregado, não um não de você, muitas vezes, uma repreensão ou até um não educativo, mas aquele não de, por exemplo, uma criança vai começar a falar, fique quieto, você não sabe o que você está falando, não é hora de você falar, e aí muitas vezes, isso repetidas vezes, isso vai gerar um caminho neural dentro do cérebro da criança, que muitas vezes, quando ela estiver no colégio, quando ela estiver na faculdade, quando ela estiver diante de uma situação dentro de um ambiente corporativo profissional, ela aquilo vai ressoar na mente dela. Opa, silêncio, espera que você não sabe o suficiente, você não sabe o que você está falando. E aí muitas vezes vai passar por um processo psicoterapêutico, um processo, seja lá do que for,
para buscar investigar as origens e trabalhar. Então, hoje a gente vê muitas pessoas bloqueadas, travadas, traumatizadas. Isso no que diz respeito, e aqui nos atendo e fazendo um recorte específico para a comunicação, meus amigos. A gente vê hoje pessoas, Anthony, com certeza, se depara também com muitas pessoas que têm bloqueios e travas justamente com origens que remontam à infância, justamente por conta dessa relação, às vezes, com um pai, com um professor, ou dentro do ambiente escolar, em que não houve, muitas vezes, uma postura de um professor para poder conduzir aquela situação perante uma turma, e aquilo gera um trauma, um bloqueio, que a pessoa fica sem saber, sem conseguir se expressar, né? Mas isso dentro de uma perspectiva, como você falou, de se posicionar perante um público. Mas aí eu também trago a reflexão. Falar em público, meus amigos, muitas vezes é você falar para uma única pessoa. Muitas vezes, dentro de um diálogo, você vai estar falando em público. Numa entrevista de emprego, você vai estar falando em público para uma outra única pessoa. Então, a importância, quando a gente traz essa proposta de uma reflexão sobre a oratória nossa de cada dia, e no nosso caso, de fazer uma jornada inteira de comunicação ao longo dessa semana, é justamente para que nós possamos refletir sobre a importância que a comunicação tem na nossa vida, como um todo. Quando você pensa muitas vezes, não, eu quero aprender a falar bem, eu quero aprender a falar em público, porque eu preciso ascender profissionalmente. Palmas, salutar. Isso deve acontecer, inclusive, isso é um fator que faz com que muitas pessoas ascendam profissionalmente, desenvolvam a liderança. Mas você, Anthony, trouxe um caso aqui de uma pessoa que queria aprender a se comunicar melhor para poder dialogar com o padeiro. Então, a gente começa a observar, dentro dessa análise que você traz, dessa reflexão que você gera em relação às nossas relações familiares, como nós não estamos nem fazendo o básico do básico, que é dialogar com quem está ao nosso redor, quem está dentro do nosso lar. E isso reverbera quando uma pessoa diz, não, eu estou fazendo isso, e aí você pergunta, e você está fazendo isso com a sua esposa, meu irmão? Ah, peraí, aí já é demais. Já é demais? O começo está ali. Né? É por isso que essa pandemia trouxe uma situação de, digamos assim, ter antecipado o término de vários relacionamentos. Porque muitas pessoas viviam um relacionamento de fachada, em que você acordava, se relacionava com a pessoa, tomava um café da manhã junto e depois só encontrava à noite. Mal encontrava, muitas vezes, e era repetidamente esse ciclo. Você não tinha tempo para dialogar. A partir do momento em que você começa a conviver diariamente, dentro do mesmo seio familiar, ali, dia e noite, dentro do mesmo ambiente, melhor dizendo, aí você começa a se relacionar, e você começa a dar aquelas trombadas da Avenida 7 que você falou lá atrás, e aí cada um que sabe a resposta que vai dar, né? Então, esse é o grande convite que eu acho que fica dessas reflexões fantásticas, extraordinárias que você está nos proporcionando, meu irmão Anthony, para que nós possamos desenvolver mais essa oratória nossa de cada dia, mas especialmente olhando para a maneira com que nós estamos nos comunicando com nós mesmos. Eu acho que esse é o grande convite que fica. E assim, eu vou lhe passar a palavra nesse momento. Já passamos de 1 hora de live, o tempo passou voando, rapaz. Que coisa incrível. Passou. Nós ainda temos alguns minutos, que eu hoje às 8h30 vou participar de uma fechada. É o pessoal que inclusive eu marquei 8h30, porque achava que você ia terminar por 20 horas. Mas vamos lá. Quero agradecer aqui a presença de todos, em especial a Zira, que está lá em Nova York, Nova Jersey, acabou de entrar. É uma figura extraordinária, que tem assim umas grandes mensagens, eu gosto muito de ouvi-la, de vê-la. Tá? E o Gleidson, nosso irmão Gleidson, olha aí, da loja União e Justiça. Também está chegando aí. Aqui, o que ele está dizendo para nós aí? Deixa eu ver aqui. O aprender é um exercício diário, a cada dia um novo aprendizado. Exatamente. Então, baseado nisso que ele está nos mandando, boa noite, querida Zira, feliz em vê-la aqui. Veja bem, Gugu, você fez uma pequena explanação muito legal. Agora eu pergunto a você, como é que alguém procura um curso para falar em público se ele não sabe falar com o padeiro, se ele não sabe falar com o vizinho, com a vizinha, se ele não tem diálogo dentro de casa? Então, nós também, como instrutores,
como pessoas que estamos levando essa mensagem, temos que pensar no seguinte: meu caro, você não pode ser o rei do futebol se você não começar jogando bola primeiro aqui no meio das crianças. É um trabalho, como eu já disse, nós subimos a escada de Jacó degrau por degrau. Então, eu não posso entrar numa escola de oratória e acreditar que no final de 16 horas, de 24 horas, ou seja, quantos dias seja, e dizer assim, agora eu sou e vou falar para todo mundo. Cadê o diálogo com a tua família? E antes da tua família, cadê o diálogo contigo mesmo? Isso é uma função que nós temos, inclusive, o dever de levar. Porque eu não posso constantemente motivar alguém se ele próprio não tem motivação. Isso não existe, eu já disse, a motivação é interna. Eu procuro álibis. Poxa, Gugu é um cara tão legal que me motivou. É mentira. Foi Gugu que me despertou, mas a motivação vem de dentro de mim. Porque o cara, quando está deprimido, quando ele sofre de depressão, já era, velho. Ninguém consegue motivá-lo, ele tem que reagir. E nós sabemos dessas dificuldades. Então é importante que antes de pensarmos, vou dar uma aula para a pessoa falar em público. E o outro, que não quer falar em público, ele só quer comunicar-se com o vizinho, ele só quer falar com aquela figura, aquela colega da escola, que ele foi crescendo, e ela também, e ele vai crescendo, e ela também, e a vontade de falar, de trocar ideia, mas ele não tem coragem. Os anos vão se passando, eles se encontram depois novamente no terceiro grau, na faculdade, e não consegue se comunicar. Ele fica na expectativa de um dia, quiçá, estarem na mesma classe para poder começar alguma coisa. Não acontece. As pessoas precisam aprender que tudo vem de ações, vem de agir. E eu sei o quanto é difícil, porque eu fui um dos caras mais tímidos do planeta. Eu deixei de conquistar corações, não só das mulheres, mas dos amigos e trabalho, porque eu era tímido. Você sabe que isso acontece. Você vai para uma festa de praia, de churrasco na praia com cerveja, e você acabou de se formar em Direito, você acabou de passar na OAB, está lá um grupo de associados, advogados, que você gostaria muito de, quiçá, trabalhar com eles, mas a tua timidez te impede, numa festa na praia, de chegar lá e falar assim, meu pessoal, ou meu querido, ou meu amigo, ou advogado, sei lá, eu quero fazer um teste, eu quero passar um tempo trabalhando com vocês. Trabalho de graça para mostrar, para aprender, enfim. Tudo isso é o que nós estamos vendo hoje, não é para falar em público apenas, há um tempo para isso. E eu não acredito de jeito nenhum, Gutenberg, de que alguém que faça um curso, como a gente tem visto propaganda aí, e que no final daquelas poucas horas, não importa quantas seja, ele é um palestrante, que vai ganhar 10 mil por palestra, vai contar mentira na casa do cacete, velho. Porque é o seguinte, para ser um palestrante bom e reconhecido, você leva anos trabalhando. Ou você é o Neymar, você é um político famoso, você é um ator como Antônio Fagundes, e que resolveu deixar a profissão para ser palestrante. Eu não duvido que vai ter muita gente pagando para te ver. Mas que palestrante? É alguém famoso que vai contar uma história da vida dele. Agora, palestrante que vai levar uma mensagem positiva, que vai levar algo positivo para alguém, é diferente, meu caro. É diferente, nós temos aí grandes oradores, grandes palestrantes, que não estão ganhando 40 mil reais por palestra, que não estão ganhando 20 mil por palestra. E há quantos anos estão aí nessa luta? Então, é importante que a gente deixe claro para todo aquele que tem o interesse em se comunicar adequadamente. Inicie se comunicando com os teus. Primeiro contigo, depois com aqueles que estão à tua volta. Descubra as necessidades de cada um. Seja líder, líder de você mesmo. Seja líder dentro daquele lar. Seja um líder, e líder faz outro líder. Ou melhor, ele faz vários líderes, aqueles que estão à sua volta. E para de gritar, eu sei mais, eu faço, eu aconteço, que isso é mentira. Cada um de nós tem o seu dom de fazer as coisas. Então é importante que antes de eu pensar, estar diante de um público de 2 mil, 3 mil, 20 mil pessoas, eu tenho que conquistar o coração de quem está do meu lado. Esse é o maior desafio do planeta, meu caro Gugu. É você conquistar o respeito do teu pai, é você conquistar o respeito da tua esposa, do teu irmão consanguíneo, dos teus primos, daqueles que convivem contigo, do colega de trabalho chato pra cacete, daquele cunhado que traz aquela cerveja glacial, mas só bebe a tua Beck's Beer. Tudo isso você tem que ter como dialogar, como aceitar, como ser empático. A partir do momento
que você passa nessa prova, de ser tolerante diante dos teus, de bater com ele em casa e não gritar, sai da frente. Eu vou lhe dar outro exemplo, deixa eu ver se tem mais alguém por aqui, não. Vou te dar um exemplo agora para você entender o que eu estou falando definitivamente. Você já captou, mas eu quero que todos entendam. Você vai para um restaurante, ou melhor, você é convidado para jantar na casa do teu chefe, ou do teu patrão, ou aquele que lhe contrata constantemente. Ele lhe convida e você vai. Chegando lá, ele tem 2 filhos pequenos, um de 7, outro de 8, e eles não param, para cá e para lá e para cá. De repente, a mesa, você já está ali à mesa aguardando ser servido, ele já sentou contigo, já tem mais pessoas ali, e uma dessas crianças, um copo cheio de refrigerante, bate assim na mesa, o copo vira, cai tudo para cima de você. Enche as tuas calças. O que você vai dizer para essa criança na frente do pai, que é o teu chefe, que te convidou? O que você diz nessa hora? Você vai xingar o menino? Você vai dizer mal educado? Você vai dizer, pô, tome cuidado? Você não vai fazer isso. Mas se isso acontecer na tua casa, se você estiver jantando com teus filhos e um dos teus filhos jogar Coca-Cola em cima de você, eu quero só que você reflita, não me responda. Qual é a tua reação? Você vai dizer, é só criança, como você falou para o teu chefe? Fica tranquilo, é só uma criança, porque o pai começou a dar bronca. Tá vendo aí, vocês não ficam quietos? Mas você interfere logo e diz, não, calma, é só uma criança. E aí, você foi hipócrita nessa hora ou você está sendo hipócrita dentro da tua casa? Então, meu caro, antes de pensar em ser um grande palestrante, seja líder de você mesmo. Comece a se conhecer, se descubra. E como é que eu me descubro? É vendo, analisando os meus hábitos. Tem hábitos horríveis. Você sabe disso. Então, que hábitos eu tenho? Começo a pesquisar a mim mesmo. Deixa eu ficar ligado. Será que eu costumo comer segurando o prato na mão, mesmo tendo a mesa? Eu fico segurando assim, comendo assim? Será que eu como muito rápido? Será que eu bebo e arroto na frente das pessoas? Eu tenho que começar a descobrir quem eu sou através dos meus hábitos. Depois que eu vou descobrindo isso, eu começo a pensar, epa, peraí, será que esse hábito, não importa qual, cada um tem o seu, é uma boa? Por quê, Gugu? Diante de um público, por exemplo, você falou aí, na hora de uma prova oral, só tem uma pessoa lá. Antes de você entrar naquela sala, você está numa sala contígua, que vai te esperar um pouquinho ali, ó, espera que ele já lhe atende. Tem uma câmera te vendo lá. Aí, se você tiver hábito de meter o dedo no nariz, você olha para cá, olha para lá e mete o dedo no nariz. Se você tiver o hábito de coçar a orelha aqui atrás, tirar um bocado de gordura e cheirar, você vai fazer na frente da câmera, o cara está te vendo. Eu sei que tudo isso parece esdrúxulo, mas nós somos humanos e o ser humano faz isso. Então vamos nos observar quais são os meus hábitos. Será que eu faço a mãozinha em concha? Assim, a mãozinha oblada? Levo aqui nas nádegas, mando uma bufa, depois eu cheiro? Parece horrível, mas está cheio disso na internet. Gente mostrando. Coçando as minhas genitálias e cheirando. São hábitos horríveis, mas o ser humano tem isso. Então vamos nos conhecer. Que hábitos eu tenho? Vou descobrir. Quem descobre sou eu. Depois eu vou gravar uma leitura minha para ver o quão errado eu falo, o quão errado eu estou lendo, até eu começar a corrigir. Então, antes de falar com os outros, cuidado com isso, cuida de si próprio. A evolução é isso, meu caro. É difícil, é duro, mas é por aí. Então, nós temos que levar essa mensagem a quem nos ouve, que o aprendizado é a cada dia. Você já terminou, não sei se vai fazer algum curso de especialização agora, mas você sabe muito bem o que eu vou falar. Adianta você, em véspera de prova, pegar o livro para estudar? Só para aumentar o nervosismo, né? No dia da prova, vai ser às 3 da tarde ou às 8 da manhã, começo a ler. Meu irmão, esqueça. Já era. Nós aprendemos, como diz ali o Gleidson, a cada dia. A cada dia um pouco mais. E não importa o teu ritmo, se ele é devagarinho, se ele é um pouco mais rápido. Vai aprendendo. É assim que a vida nos ensina.
Então nós temos que ficar ligado com isso. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você pega um livro, eu estou lendo esse livro aqui, A Arte da Sabedoria, de Baltasar Gracian, que traz coisas lindas e maravilhosas. Não dá para ler tudo num dia, meu caro. Então eu vou lendo todos os dias um pouquinho, até ler o livro todo. E eu tenho até uma dica para depois, se der tempo, dar como é que eu aprendo, como é que eu desenvolvo o hábito da leitura. Mas é importante. Quem sou eu? Vou descobrir os meus hábitos. Quem sou eu? Vou gravar eu falando e vou descobrir os meus vícios de linguagem, a minha pronúncia, onde é que eu estou errando. E gravo e vou escutar depois com atenção. Aí eu vou gravar um vídeo. Você sabia, não sei se você já fez isso. Você grava um vídeo, você sozinho falando alguma coisa, depois vai ver o vídeo. No começo a gente nunca gosta da gente, porque a gente queria ser melhor do que a gente é. Não é que a gente queria ser, a gente acredita que é melhor do que aquilo que está ali sendo visto. Vamos nos descobrir e ser mais humildes. Vamos nos descobrir e entender que a vida nos ensina a cada dia. Então, antes de pensar em ser um palestrante, seja um comunicador para aqueles que estão à tua volta. Como é que você vai falar para 30 pessoas numa sala de aula? Como é que você vai falar para 2.000 pessoas que estão lhe ouvindo se você não tem coragem de entrar numa loja de loteria e perguntar, porque você está na fila ali, acanhado, perguntar, olha, eu posso pagar esse tipo de conta aqui? Conheço pessoas que me procuraram por causa disso. Então, é importante que a gente aprenda a nos conhecer e depois começar a melhorar a nós próprios, porque você sabe muito bem o que a filosofia nos ensina. Nós podemos, sim, ser melhor em tudo. No que é que eu sou bom? Eu posso ser melhor. Não posso ser melhor. Será que eu posso ser um irmão melhor? Será que eu posso ser um esposo melhor? Será que eu posso ser um filho melhor? Será que eu posso ser um pai melhor? E assim as mulheres é a mesma coisa. Será que eu posso ser uma filha melhor? Eu posso ser uma mãe melhor? E como? Me conhecendo. E não sendo aquela pessoa que quer impor. Você tem que fazer assim. Gente, eu digo a você, todos os dias eu converso com alguns irmãos que têm essa mania de julgar e diz assim para mim, eu só estou traçando um perfil. Para de traçar perfil, meu velho. Olha o teu perfil no espelho. Então, com tudo isso, Gutenberg, a oratória nossa de cada dia, ela vem de dentro para fora. Antes de querer liderar pessoas, lidere aos teus próprios pensamentos. Lembrando que, isso você já sabe, que o nosso irmão Pedro Barroso já nos ensinou. O cérebro é burro. Ele não é um computador que você vai lá depois escolher o que você quer. O cérebro é burro. Se nós tratarmos o cérebro como um órgão do nosso corpo e compará-lo com o estômago, nós vamos entender que o cérebro é burro. Veja você, se eu comer algo que me faz mal, o que o meu estômago faz? Bota tudo para fora. O que foi ruim, que entrou ruim, saiu ruim. Acabou. Mas o cérebro não. O cérebro absorve, absorve, absorve. Se eu absorvo somente bobagens, se eu absorvo somente abobrinhas, o que é que eu tenho para dizer, para comunicar? Então, vamos refletir sobre isso. Eu não estou dizendo para você deixar de assistir a televisão, eu não estou dizendo para você deixar de ver alguns jornais, não é isso. Veja tudo, mas separe o que de verdade nos interessa. E aí vamos começar a levar a mensagem adequada. Eu evito muitas vezes compartilhar certas coisas para não ofender, velho. E nego compartilha tudo. Aí quando você indaga, o que aconteceu? Como é que você compartilha um negócio desse? Quer lavar as mãos como Pilatos e alegar. Eu só fiz compartilhar. Não, senhor. Você só compartilha o que gosta, o que lhe atrai. Se você compartilhou isso, ah, não foi bem assim. É exatamente assim. Ou você compartilha coisas que você não gosta. Em um caso especial, você pode até compartilhar aí no WhatsApp da vida e dizer, olha, isso aqui é ridículo, não quero mais ver. Você está devolvendo para a pessoa para saber o que foi. Agora, compartilhar no grupo, mandar para as pessoas e depois dizer assim, eu só quis compartilhar. Vamos aprender a nos liderar. Isso é respeitar o outro. Será que o Gugu vai se ofender se eu mandar para ele um boneco rodando assim o pênis? Você sabe que está aí esse negócio agora. O nego manda para a gente aquilo, um camarada rodando o pênis assim. Peraí, velho. Por que você me manda um negócio desse?
Algum dia eu lhe mandei alguma coisa dessa? É claro que eu não estou toda hora me chateando com isso, não vou me chatear com isso. Mas eu estou dando exemplo, porque eu deixei de ser melindroso há muitos anos, meu caro Gugu. Eu não me aborreço mais com quase nada. As pessoas me ofendem, eu fingo que nem escuto. Deixa para lá, não vou agora ficar gastando energia com quem não deve. Estou me conhecendo a cada dia mais. Entendeu? Essa sabedoria que você esbanjou aqui para todos nós e pelos comentários que eu vi, especialmente aqui no final, de muita gratidão. Eu já, assim, eu concluo dizendo, primeiro externando a minha gratidão a você. Eu acho que não poderíamos ter começado essa jornada, essa série de lives que vai de hoje, pessoal, até sábado, com essa figura querida, ilustre, detentora de tanta sabedoria e que nos trouxe assim, a oportunidade de refletirmos sobre tantos pontos importantíssimos, não só sobre a nossa comunicação, mas sobre a nossa vida. Então, Anthony, infelizmente vamos ter que acabar agora essa live, mas já fica o convite. Eu quero lhe fazer 2 pedidos. Primeiro, um convite para que a gente venha repetir essa live em breve. E segundo, se eu posso postar, porque isso daqui tem que ficar, inclusive, para que outras pessoas possam ter acesso Sem dúvida. a essa live. Eu faço questão que você poste, porque eu também vou copiar e vou postar também no meu Instagram. Quiçá também no meu canal do YouTube, Professor Anthony Arroio. Para quem tem YouTube, vai lá no YouTube, tem um bocado de coisa. Vou postar lá e também no Facebook. A minha fanpage é Professor Arroio Anthony, é o inverso. E é isso que eu queria dizer. Todos vocês que tiveram essa palhinha, porque isso foi apenas uma palhinha da capacidade e da sabedoria do nosso querido Anthony Arroio. Então eu quero convidar todos vocês a o seguirem no Instagram, tá? Ele disponibiliza lá, além de outras lives que ele faz, conteúdos maravilhosos, não só de comunicação e oratória, mas de filosofia, sobre realmente muitos pontos que nos convidam a essa reflexão. E como ele deixou aqui a chave, vários códigos foram liberados, vários diamantes. Se vocês estiverem atentos, eu convido-os até a reassistir essa live. Mas eu vou aqui só deixar assim, a minha percepção e o que eu enxergo de comunicação e oratória, que Anthony bateu várias vezes. Tudo começa de nós mesmos, por nós mesmos. A comunicação começa através de nós. Então, meu irmão querido Anthony, passando a palavra para você fechar agora, eu quero dizer muito obrigado, gratidão, que Deus, o grande arquiteto do universo, ele possa abençoar a sua vida, iluminando o seu caminho, guiando os seus passos, para que você siga sendo esse farol que esparge luz e que ilumina a vida de outras tantas pessoas. E uma pequena amostra do que você deu aqui nessa live, e eu estou profundamente alegre, feliz e satisfeito de ter começado esse projeto, essa semana de lives, que busca justamente convidar as pessoas a se comunicarem melhor, primeiro consigo mesmo, e ter começado isso com você. Gratidão, meu irmão. Gugu, dentro do que você falou é importante. Brilhar não significa você brilhar, significa você dar luz ao próximo. Dar ao próximo a oportunidade de brilhar também. E vamos agradecer ao grande arquiteto do universo. Agradeço a você, agradeço a mim, porque o universo nos coloca juntos. Cabe a nós descobrirmos o porquê. Quizá tenhamos uma missão juntos a realizar. Quizá tenhamos algo muito importante a fazer. Agora, o grande arquiteto não vem e diz, faça isso, faça aquilo. Nós já falamos disso desde o início. Nós é que temos que escolher o nosso caminho e depois sim pedimos a ele que nos acompanhe. Fica aqui o meu alerta. Não adianta ficar esperando que Deus vai resolver o teu problema. Ele não vai resolver o teu problema. Ele já lhe deu tudo o que você precisa. Ele lhe deu um cérebro e ele lhe deu o livre-arbítrio. Então, quando você tem um problema dentro da tua casa e você não resolve, ele também não vai resolver. Essa não é a função dele. Ele já lhe deu tudo. Então, escolha o que você quer. Quer continuar daquele jeito, falando mal para todo mundo da tua esposa, falando mal para todo mundo do teu esposo, ou você quer resolver o problema? É comunicação. A comunicação nossa de cada dia. Meu caro, muitíssimo obrigado. Bota essa live no ar, que eu quero copiá-la para o meu também. Tá legal? Conta sempre comigo, estaremos aí sempre juntos. Um abraço. Bom, um grande abraço, gratidão. Valeu, meu caro.
Obrigado a todos, uma ótima noite e até amanhã. Valeu!